aí galera, beleza? Bom, vocês estão vendo que eu não tô aparecendo hoje, é porque eu não tô em casa, mas eu precisava gravar esse vídeo pra vocês, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre o Lucaus. Não sei se vocês conhecem ele, eu não sei se vocês têm mania também de usar o Twitter, eu uso de vez em quando só, mas navegando por ele eu vi um assunto, nos assuntos mais comentados, que era esse assunto chamado Lucaus. Bom, até então eu não conhecia ele e quando eu fui procurar saber quem ele era, eu encontrei uma entrevista dele no canal Flow Podcast com mais de 2 horas de duração. Eu assisti a entrevista e descobri que ele é um shit trapper. Bom, agora você deve estar me perguntando, o que seria um shit trapper? Explicando de forma bem grosseira, é alguém que faz trap. Trap, pra quem não sabe, é um subgênero do rap que se originou lá pelos anos 2000. E o shit trapper é o cara que ele faz as músicas estilo trap, só que falando merda. É simplesmente isso. As músicas têm mais um sentido cômico, de humor. Normalmente elas têm um humor bem pesado, e com certeza não agrada a todo mundo. Quem faz isso também, vocês devem conhecer, é o Michael Kister. Ele tem um personagem chamado Lucas Hype. Enfim, pelo que eu entendi, em sua história sendo contada lá no Flow Podcast, ele é uma pessoa que passou e ainda passa por muitos problemas psicológicos. Ele foi abusado quando era menor. É até um bagulho pesado, mas eu já falei sobre isso, então não tem mais peso, mas eu tive umas paradas na infância, eu fui abusado quando eu tinha mais ou menos de 7 para 8 anos de idade, e eu nunca falei disso com ninguém, eu não falava sobre isso, minha família não sabia sobre isso, era uma coisa que era motivo de vergonha, entendeu? E aí eu comecei a fazer música, essas músicas irônicas, esses chick traps, essas coisas assim, e eu soltava uns negocinhos falando sobre, tipo assim, ai tio, não sei que lá o quê, tipo, da criança fingindo que um tio... Depois ele tinha problemas com relacionamentos, porque ele não conseguia sentir atração por meninas, e ele diz que é demissexual. Eu até então não conhecia o que era isso, mas parece que você só consegue se relacionar com quem você tem uma conexão muito forte, sabe? Fora isso, você não consegue se relacionar com ninguém. Eu não sei se vocês sabem o que é demissexual. Demissexual é a pessoa que só sente atração física com pessoas que têm conexão afetiva ou amorosa. Na verdade, já ouvi falar assim. Entendeu? Então, tipo assim, eu não consigo me relacionar com gente que eu não tenho nenhuma conexão afetiva. E eu posso te dar provas disso, tipo, prova mesmo. Eu já cheguei, teve uma menina que eu conheci faz uns anos atrás. Imagina a menina que você olha e você fala assim, eu quero namorar com essa menina. Ela se encaixa perfeita. A menina amava literatura, ela fazia poesia, ela era linda, maravilhosa, um papo cabeça. E eu falei assim, caraca, perfeita, era essa que eu queria. Tem muita gente que acha que, tipo, é palhaçada. Tipo, esses negócios de LGBT, todo mundo agora então, inventa. Se tu abrir ali o cara, tu não fica galudo? Não, eu não sinto. Só que quando eu fui explicar isso no Twitter, e aí começou primeiro com a enxurrada de isso daí é palhaçada, é mais um negócio de LGBT. Isso aí é palhaçada, isso aí é opção. Como se fosse uma questão de escolha. Enfim, ele toma remédios, tem crise de ansiedade, depressão, sofreu preconceito por causa da sua cor, enfim, é umas paradas bem pesadas mesmo. Então, ele fazia shit trap desde 2015, que foi quando ele começou a construir a sua fanbase e começou a ficar famoso. Só que aquilo começou a fazer mal pra cabeça dele. As piadas eram muito pesadas e ele já não se sentia mais à vontade com aquilo. A responsabilidade de não desapontar seus fãs era tão grande que ele começou a ficar sufocado de não ser ele. O Lucaus era um personagem. Segundo ele mesmo, toda vez que ele tentava falar sério, ninguém acreditava, porque a galera só dava atenção pro Lucaus, não pro Lucas, que era ele de verdade. O peso estava tão grande para o Lucaus que, em um certo momento de sua vida, ele decidiu que não valia mais a pena viver. Foi quando ele criou uma música chamada Minha Última Canção Antes de Partir, que era literalmente uma despedida. Quando seus fãs perceberam que ele poderia fazer algo de ruim com a própria vida, conseguiram encontrar familiares dele, entrar em contato, fazer com que esses familiares encontrassem o Lucas, ajudando ele para que ele não cometesse isso. Depois disso, ele deixou o Lucaus de lado e começou a produzir suas músicas como Luke. Agora sim, Luke era ele mesmo. Agora ele fazia músicas contando sobre coisas que ele passou, músicas mais sérias. Finalmente o Luke estava feliz. Sua fanbase entendeu que o personagem Lucaus havia morrido. Pois bem, depois de um ano, agora Luke resolveu perguntar para a galera se eles queriam que Lucaus voltasse. Obviamente, a maioria do seu público, com certo saudosismo, respondeu que sim. Luke então decidiu que Lucaus iria voltar, mas dessa vez mais light, digamos assim. Ele iria voltar com o shit trap, mas não ultrapassaria seus limites. E foi quando ele lançou a música União Flasco. É essa mesmo, você já deve ter ouvido falar.
Tá cheio de meme dela pela internet. Basicamente a música fala um monte de merda, assim como o Shit Trap se propõe, e fala obviamente de uma união entre os dois maiores rivais carioca, Flamengo e Vasco. Algo impossível de acontecer, mas como é piada e humor não tem problemas. Porém, o que o Lucas não sabia é que esse pessoal de torcida organizada, pessoas fanáticas por futebol, podem ser bem agressivos. O Luke começou a receber mensagens de ameaça nos DM do Instagram. Até então ele não ligava muito, né? Ele já estava acostumado com isso. Afinal de contas, em suas músicas de shit trap, ele sempre zoava alguém, algum grupo. Entretanto, ele começou a levar essas ameaças um pouco mais a sério quando começaram a mandar localização da casa dele, falar coisas como o horário em que seu pai entrava e saía do serviço. Sim, tudo isso por causa de uma música de tom humorístico. Deu pra perceber que a vida de Lucas é bem movimentada, né? Pois bem, de ontem pra hoje ele postou em seu Twitter algumas coisas, alguns tweets estranhos, e o pessoal começou a ficar preocupado. Nos tweets ele dizia o seguinte: boa tarde, pessoal. Vou ter que sair do Twitter porque eu não sou confiável para usar isso aqui. Acabo expondo demais algumas coisas que eu não deveria, como vocês puderam notar nos últimos tweets. Se eu quiser usar isso aqui, vou ter que ser monitorado, porque eu sou muito instável. Eu sei que é pro meu próprio bem, então eu vou me afastar. Obrigado pelo carinho. Logo depois ele postou os seguintes tweets: printem isso, por favor. Eles não querem que eu use Twitter porque isso faz mal para minha imagem. Eles querem controlar o que eu faço, dizendo que eu sou incapaz de decidir as coisas porque eu tomo remédio. Eu sei que eles vão desativar o Twitter assim que virem isso, mas eu não aguento mais. É tudo por causa de dinheiro. Quando eu não era famoso, ninguém ligava para mim. Ninguém falava de mim. Eu sei que tenho problemas na cabeça e eu sempre resolvi meus problemas sozinho. Agora todo mundo quer me ajudar. Eu tomei remédio e fiquei horas deitado porque tive crise, mas eu não controlo essas coisas. É tudo na minha cabeça. Eu não tenho culpa. Às vezes eu fico com raiva e falo besteira, mas é frustração, raiva, ódio, tristeza, muita coisa ruim e eu não posso fazer nada. Eu já falei muita coisa ruim pros meus amigos quando eu tava chateado, mas eles entendem e às vezes eu tomo remédio e essas coisas passam e ninguém ligava pra isso. Agora todo mundo liga pro que eu falo. Eu não quero mais viver desse jeito. Assim que eu sair do meu quarto, o meu Twitter vai sumir, eu tenho certeza disso. Então, por favor, se acontecer algo daqui pra frente, saibam que eu não tenho controle de nada disso. Antes eu fazia o que eu gostava, falava algumas merdas infantis e ficava tudo bem, mas agora não é assim. Meu coração tá muito acelerado e eu preciso descer para tomar remédios. Eles já sabem que eu tô falando tudo no Twitter. Me desculpa, gente, de coração mesmo. Eu sei que eu sou doente, mas não é culpa minha. Printem tudo isso que eu falei, pelo amor de Deus, eu vou sair agora. Eu sei que eles vão tirar tudo. Bom, galera, e logo após isso, seja quem for, eles, que o Lucas estava se referindo, eles fizeram algo. Porque o Twitter do Lucas foi desativado. As pessoas estão questionando quem seria eles. Seriam assessores, pessoas que estariam tomando conta de sua carreira. Esses tweets estão meio nível Marina Joyce, não é mesmo? Parece mais um pedido de socorro. É claro que seus seguidores ficaram preocupados e querendo saber o que estava acontecendo. Passado algum tempo, o Lucas postou isso em seu Instagram. Pessoal, tá tudo bem, não precisa ficar preocupado. Parem de falar sobre mim, eu só preciso descansar um pouco. Obrigado pelo carinho. É claro que seus fãs não engoliram esses stories. Notaram que a forma de escrever estava bem diferente da forma que o Lucas se comunicava com os seus seguidores. Além do mais, em um dos tweets ele mesmo disse: se acontecer algo daqui pra frente, saibam que eu não tenho controle de nada disso. Então seria mesmo o Lucas que escreveu isso? E como se não bastasse todo esse rolê, o Lucas justo agora começou a tomar um exposed no Twitter relacionado a e eu digo exposed com aspas porque tudo ainda é muito nebuloso. A pessoa que está acusando ele desativou o Twitter, não tem provas concretas sobre isso. Tudo que se tem até agora é um shit trap que fizeram com uma menina em 2018, no qual tinha áudios do Lucas falando algumas coisas indecentes sobre uma menina que tinha 14 anos de idade na época. Pelo que eu entendi, essa menina fazia parte lá de algum grupo de trap deles. Porém, essa música não era nem de autoria do Lucas, e sim de outra pessoa que tinha feito. Os áudios que cá entre nós poderiam ser manipulados facilmente, sendo tirados de contexto, enfim. O que eu quero dizer é que essas provas, entre aspas, não provam nada. São rasas. Tomar como base isso para acusar a um cara que já possui diversos problemas psicológicos, que já tentou acabar com a própria vida, chamar ele de cancelar o cara pode ocasionar numa tragédia, assim como aconteceu com o Hackful. Se essa menina realmente passou por algo, que juntasse as provas então e apresentasse para a polícia. Muitas pessoas, às vezes frustradas com seu próprio fracasso, esperam qualquer suposto deslize, talvez uma palavra dita errada, para destilarem todo o seu ódio e acabarem
com a vida de alguém. Só tome cuidado porque amanhã quem pode estar sendo cancelado é você. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse caso. Fique com Deus e um forte abraço.